Olá, sejam todos bem-vindos. Graça e paz para todos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal, o Adorador por Excelência. Quero agradecer a todos vocês que estão compartilhando, estão dando o seu joinha. Continua olhando para ver se a tua inscrição continua. Hoje nós vamos examinar a palavra de Deus, que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 14. A casa e a fazenda são herança dos pais, mas a mulher prudente vem do Senhor. O tema da mensagem: do Senhor vem a mulher prudente. Mulher prudente, ou seja, que se esquiva do perigo, que demonstra cautela, ajuizada, que tem o hábito de se precaver, que se prepara de maneira antecipada. A mulher prudente está sempre preparada para as dificuldades. Gênesis capítulo 24, 1. Após a morte de Sara, Isaac fica profundamente triste. Abraão, querendo trazer-lhe consolo, chama seu servo Eliezer e manda-o à sua família em Harã para buscar uma esposa para Isaac. Abraão colocou duas condições. Primeiro, a futura esposa deveria ser da parentela. Segundo, Isaac não deveria sair da terra prometida. Abraão tinha um servo que era como um filho. O próprio Abraão, quando estava sem filhos, pensava que Eliezer seria seu herdeiro. Ele é considerado um servo perfeito, faz o que o seu senhor manda. Era um homem vivido, de experiência e muito responsável. Era prevenido, levou tudo para o bom êxito da missão. Era piedoso e temente a Deus, orou a Deus. Era muito prudente, pediu um sinal. Fala não de si, mas da herança do filho. Apresenta a situação e pede uma solução. Verso 2. O juramento do servo: colocar a mão debaixo da coxa, próximo ao órgão reprodutores, simbolizava que o juramento estava ligado a todo o clã de Abraão, Isaac, e a todos os seus descendentes. Verso 3. A ordem de Abraão é a primeira referência no Antigo Testamento do mandamento de que não poderia haver casamento com quem não pertencesse o povo escolhido, ou seja, casamento misto. Deuteronômio 7, a partir do versículo 1. Abraão reconheceu que a promessa de Deus em formar uma nação se cumpriria com Isaac. Ele não pediu Isaac para retornar à terra de Harã, pois isso desfaria a primeira obrigação da aliança, que era o de separar-se de sua parentela e ir para a terra prometida. Verso 3. Não tomarás mulheres dos cananeus. Abraão sabia que Deus o chamara e aos seus descendentes para viverem uma vida separada do povo ao redor. Tal separação era muito importante
para preservar um povo santo para si mesmo. Por essa razão, foi dito a Isaque que não casassem com mulher cananeia e que não voltasse à terra de origem de Abraão. Gênesis capítulo 6, verso 3. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Os filhos de Deus eram os descendentes da linhagem piedosa de Sete. Eles deram início ao casamento misto com as filhas dos homens, mulheres da família ímpia de Caim. Essa união entre os justos e os ímpios levou à maldade do verso 5. Os justos passaram a uma vivência iníqua. Como resultado, a terra corrompeu-se e encheu-se de violência. 1 Reis, capítulo 11, verso 3. A idolatria de Salomão. E casou-se com 700 princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Muitas esposas estrangeiras, visando selar alianças, desprezou o mandamento de Deus. Deuteronômio 17, 17. Não ter muitas mulheres, mas também transgrediu a proibição divina contra casamentos com mulheres pagãs. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Diante de Deus, há duas classes de pessoas: as que estão em Cristo e as que não estão. O cristão, portanto, não deve ter comunhão ou amizade íntima com incrédulos, pois tais relacionamentos corrompem sua comunhão com Cristo. Também namoro e casamento com incrédulos. Gênesis capítulo 24, 15. O encontro com Rebeca, a noiva. Era uma virgem formosa, trabalhadora, hospitaleira, corajosa, decidida, modesta. Que tipo de noiva eu sou? Eliezer leva presentes e enfeita a noiva. Verso 63. Isaque saiu a orar no campo e levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham todos os dias à tarde. Isaque orava no campo. Estava passando por um período muito difícil. Estava de luto. Esses momentos de oração e intimidade com Deus recebia o conforto da parte do Pai, pois a Bíblia diz: tornai para mim, e eu tornarei para vós, assim diz o Senhor. Num desses dias de oração, ele levantou os olhos e vê a bênção que ele tanto precisava. Na oração solitária, podemos ver coisas maravilhosas. Como está a tua vida? Você tem tirado tempo diariamente para palestrar e conversar com Deus? Que tipo de mulher você é? Que tipo de esposa você é? A mulher prudente vem do Senhor. Você tem sido uma mulher prudente dentro da sua casa, no seu casamento, na sua família, junto com a igreja, na comunidade, no trabalho?
Que tipo de mulher você tem sido? É uma boa pergunta que somente você pode responder. Senhor Deus e Pai, ó Deus maravilhoso, ó Deus glorioso, Deus de infinita compaixão e misericórdia, a Tua palavra diz que as Tuas misericórdias se renovam a cada dia, Pai, e elas não têm fim, Senhor. Por isso eu te glorifico neste momento, ó Pai. Eu quero te adorar, te glorificar, te exaltar, te aclamar, te celebrar, meu Pai. Porque somente o Senhor é digno de todo louvor, toda glória. Que todos os povos, nações, línguas e tribos venham saber que Tu é Deus, meu Pai. E a Tua palavra diz que operando Deus, quem impedirá? Por isso eu te glorifico, ó Pai. Eu quero colocar a Tua igreja, Pai, nas Tuas mãos, Senhor. A Tua palavra diz que a mulher prudente vem do Senhor, meu Pai. Que o Senhor venha, Senhor, libertar o Teu povo. O Senhor venha formar no meio da Tua igreja, Pai, mulheres sábias, prudentes, inteligentes, meu Pai. Conscientes do seu papel, meu Pai, na criação, no seu papel na salvação das pessoas, meu Pai, carentes, necessitadas, do seu papel na formação da família, que não sejam limitadas, com mentes limitadas, meu Pai, mas que seja um instrumento usado por Ti, Pai, como as mulheres da igreja primitiva, Senhor, que se dedicavam totalmente a Ti, ó Pai, estavam juntas, Jesus, contigo o tempo todo, te adorando, glorificando e te servindo, ó Pai. Que as mulheres de hoje, meu Pai, sejam mulheres inteligentes e sábias, conhecedoras do seu papel no casamento, na família e na igreja, Pai. Que é um papel extremamente importante, meu Pai, que venha construir casamentos e famílias e lares, Pai, baseado na Tua palavra, no ensinamento da palavra. Por isso eu te glorifico, meu Pai. Também desperta o Teu povo, que não venha contrair namoro nem casamento com jugo desigual, meu Pai. Pessoas com religiões e credos diferentes, Pai. Oh, meu Senhor da glória, quanto perigo a igreja está passando, meu Pai, construindo lares com jugo desigual, meu Pai. E o adversário está aproveitando as oportunidades para cirandar, meu Pai. Mas que através do ensinamento da Tua palavra, os jovens venham aprender a buscar em Ti, meu Pai, a mulher ou o marido que o Senhor tem preparado para cada um, e aprenda a esperar com paciência no Senhor o tempo, meu Pai. Por isso eu quero Te glorificar, Te adorar, meu Pai, e já Te agradeço por mais esta oportunidade, e Te peço, meu Pai, continua despertando e avivando o Teu povo. Continua fazendo uma obra extraordinária no meio da Tua igreja. E continua avivando, Pai. E que o Teu nome seja adorado, glorificado, exaltado. E eu Te agradeço, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus abençoe a tua família. Que Deus abençoe esta nação. E abençoe todos os seus governantes, em o nome de Jesus. Amém.